Boa noite, meu nome é Marques Diniz Cruzeiro, pertenço à empresa Lenderbook Company. Eu sou neurocientista clínico, psicopedagogo clínico empresarial e teórico psicanalista, além de estatístico e também técnico em eletrônica. Hoje eu resolvi montar esse vídeo para falar um pouco sobre chips neurais. Eu desenvolvi um esquema de um chip neural baseado em um livro que eu estou lendo, que é esse daqui, 100 bilhões de neurônios, de Robert Lent, né, no qual eu avancei bastante os estudos neurocientíficos com base nesse livro que eu adquiri há alguns anos atrás. Eu recomendo quem quiser comprar esse livro para entender o que eu estou querendo expor aqui como um protótipo de um robô que pode ser organizado baseado em conceitos da neurociências. Né? Quem tiver interesse, só adquirir. Esse livro estava em falta alguns anos atrás, mas já novamente essa edição está disponível no Submarino. Eu localizei a semana passada. Então vamos dar início. Primeiramente, vocês devem entrar no site da Lenderbook, no link www.lenderbook.com. Quando carregar a página, que é um pouquinho pesada, vocês vão no Scrollroller e vão localizar esse menu que vocês estão vendo aqui, que tem vários ícones desenhados nele. Vocês vão clicar nesse menu, vai abrir um menu interno no qual tem a informação que a gente está pesquisando. Esse menu é um menu de Insalt, no qual ele tem vários tópicos sobre diversos assuntos diferentes que eu vou empilhando aqui. Ele está no site principal, mas só que de forma reduzida, né? Porque senão, para carregar, ele fica muito pesado. Então vocês vêm no menu de número Insalt 444 e vão localizar o chip neural Lenderbook. Quando vocês clicam, ele vai para o menu 444 e aqui tem o diagrama que eu vou mostrar para vocês. Então vocês imaginem um chip no qual ele tenha esse seguinte formato: tem um processador central e tem 4 pequenos núcleos de processadores, no qual esses núcleos de processadores, eles são receptores que, uma vez integrados, um paralelo e serial ao outro, formam essa rede de informações, no qual a gente vai entrar com a informação em um determinado ponto e vai gerar uma mensagem na forma de pulso que vai deslocar para outro determinado ponto, desejado de acordo com a minha possibilidade. A ideia central desse tipo de chip é desenvolver braços mecânicos ou pernas biônicas e coisas desse tipo, ou até mesmo um robô que tenha processamento e capacidade de decisão. Voltando, então como funcionaria? Vocês imaginem que cada abertura desse chip, ele deixa deslocar uma determinada frequência, né, de um nível específico, que vocês podem ver aqui. Por exemplo, hipoteticamente, uma perninha dessa daqui seria a frequência 1, que seria uma onda mais ou menos desse tamanho, hipoteticamente. Hipoteticamente, a frequência 2 seria uma onda um pouquinho maior. A frequência 3, ela abriria portas para frequências um pouco maiores, e a frequência 4 dessa amplitude
que é um pouco mais elevada. Então repare, se eu tenho uma onda cuja frequência se eleva até essa magnitude, então eu tenho uma porta que vai ser aberta a partir do meu processador. Então imagine, por exemplo, que eu tenho deslocado uma frequência aqui, no qual essa frequência abra essa porta aqui. Então eu teria que jogar pela porta F2 uma frequência que é de tamanho da frequência F1, para que o sentido do deslocamento do meu pulso seja coordenado nessa direção. Mas como eu poderia visualizar esse tipo de comportamento? Baseado em um fator no qual eu teria um tempo de resgate e um tempo de aquisição para a minha frequência. Então imagine que eu tenha jogado uma onda por essa porta e ela atinge o processador central. Esse processador ele vai ter um tempo que eu chamei de T0, no qual esse tempo ele vai fazer um armazenamento do código. O código vai ser empilhado na forma de um pulso, ou seja, de um pacote de informações, no qual ele vai ter sequências de F1, F2, F3 e F4, que vai orientar o sentido pelo qual o pulso deve ser guiado dentro da malha de informações. E imagine que cada um desses conectivos ele tem um tempo em que a porta fica aberta. Então, o período T0 é o período em que o pulso chega até o processador central e ele faz o processo de empilhamento que forma o pulso a ser gerado. Quando esse tempo decorre, ele vai entender esse código todo que ele armazenou com sequências de F1, F2, F3, F4 como sendo um único pulso que deverá ser aberto pelo o elemento mais inicial da sequência. Vamos supor que o pulso que foi gerado quando se jogou uma energia dentro do primeiro chip que está armazenado tenha sido F2, F3, F1 e F4. Então, o pulso mais próximo da saída é o F4. Então, significa que dessa porta, ele vai, quando atingir o instante T0, ele vai liberar 4 pulsos, no qual ele vai para a porta 4. Essa aqui é a porta 1, 2, 3, 4. Então o pulso seguiria nesse sentido, ficaria aqui até T0, formou o pulso, aí ele libera pela porta F4 o fluxo de informação. Ele vai liberar F1, F3 e F2. Porém, o F4 ele tem um tempo no qual esse tempo ele vai deixar a porta aberta por aquele instante, que eu chamei de Q0, que ele é um número hipotético no qual ele é uma fração 4 vezes ou 5 vezes maior do que o tempo inicial. 4 vezes maior do que o tempo inicial. Isso significa que quando esse tempo decorrer, esse canal vai ser fechado. Mas a mensagem já passou. Vamos supor que seja esse chip aqui. Então, se eu joguei uma frequência de entrada aqui, ele veio para F4, ele chega no processador. Aí nesse processador ele vai ler a frequência F1, F3 e F2 dentro do prazo T0 desse segundo processador. Porém, a frequência que vai ser ativada pela próxima casa é a frequência F1.
Então ele vai vir no portal F1 e vai jogar o pulso F3 e F2 nesse portal. Quando ele jogar, ele vai ter novamente o tempo T0 desse processador. Aí quando esgotar o tempo T0, ele vai procurar a porta F3, que é retornar ao sentido, e vai armazenar o F2, a frequência 2. Aí ele novamente encapsula esse tempo dentro do T0. Se não tiver mais nenhum outro pulso, ele vai terminar a sequência deslocando pela porta 2 o pulso final, no qual não convergiu para nenhuma das saídas desse nosso sistema. Imagine que aqui eu tenho um receptor e que aqui, na outro lado, se eu conseguir canalizar um pulso combinando entre essas partes, vai acionar o dedo de um braço mecânico. Então, esse comportamento é um comportamento gerencial, no qual eu mandando uma frequência inteligente de qualquer uma dessas portas, no local de destino, ele vai acionar um comando específico combinado, que é uma sequência de dados que eu deslocar a informação. Porém, esse é um tipo de dado que permite apenas o deslocamento de frequência receptiva e uma porta de saída. Então, as combinações possíveis são as combinações 2 a 2, ou seja, de dois portais terminais que estejam energizados, no qual vai circular a frequência através desses portais. Porém, eu posso imaginar, dentro desse modelo de interação, vários tipos de processamentos. Eu posso imaginar um sistema tão dinâmico que eu tenho a todo instante a capacidade de mandar pulsos de diversas áreas do meu circuito para outras áreas que eu necessitar, no sentido de comandos de aferentes e comandos eferentes, tanto de ida e de volta de informação. Só que para fazer isso eu tenho que pensar em uma função transportadora. Então imagine vocês que eu tenha um circuito integrado, no qual esse circuito integrado ele é capaz de deslocar um pulso da forma que eu expliquei, que ele tem um código, no qual ele consegue chegar nesse processador, e quando ele chega nesse processador, ele é capaz de captar o conteúdo de frequências que está armazenado no instante T0 dele, jogar de volta para o processador toda a informação, fazer uma cópia e jogar, e depois retornar, apagar a informação e retornar com a informação na forma corrigida original. Então eu posso idealizar um sistema onde eu posso cancelar uma informação. Vamos supor que em determinado momento o meu braço mecânico eu tenha feito esse movimento de subir em vez de fazer um movimento de abaixar para poder pegar essa caneta. Então eu preciso de criar um mecanismo no qual eu possa fazer com que eu possa cancelar a minha intenção primária para que a minha intenção secundária prevaleça sobre a primeira. Então eu posso idealizar um sistema no qual o pulso estando em desenvolvimento, caminhando para uma determinada saída, ele esteja nesse nível aqui, eu consigo gerar um comprimento de onda
com uma velocidade que saia desse processador, vamos supor, 12 vezes mais veloz, no qual ele joga um pulso e aproxima do processador aonde o movimento estava sendo formado de forma fractal e joga uma frequência no qual ele anula tudo que foi armazenado no instante T0 desse processador. Aí ele anulando, ele inibiu esse processador de continuar a atividade de geração do movimento que anteriormente havia necessidade. Eu posso imaginar também uma função no qual eu tenho vários comprimentos de ondas. Então, esse processador, que é a parte inteligente desse circuito, acredito que ele possa ter até 10 modulações de frequência, comprimentos de onda. Ele pode ter até 10 comprimentos de onda, no qual eu trabalho dentro da velocidade de deslocamento, dentro da frequência mais baixa desses comprimentos de onda. Quando houver a necessidade de fazer uma correção, eu jogo o comprimento de onda de velocidade mais elevada e faço a correção, mandando o endereçamento no qual eu vou poder minerar a informação e saber se ela está correta. Então eu posso imaginar um sistema de varredura, no qual esse sistema de varredura vai fazer essa mineração, que seja eu deslocar pulsos para que eles atinjam todos os núcleos de todos os processadores que eu tenho, e ele vai pegar essa informação e armazenar dentro do processador e vai jogar um comprimento de onda de tamanho 10 e vai acelerar a resultante e vai prever se o comportamento vai resultar em um movimento perfeito do meu braço robótico, se a mecânica está correta. Se a mecânica não está correta, eu vou poder fazer um fator de correção, no qual ele vai deslocar dentro dessa velocidade 10, para que o movimento não chegue ao seu local de destino e o comando mande o pulso coordenar a informação. Então ele vai vir com o endereçamento, vai localizar qual é o chip que está com a frequência de onda que está errada. Ele vai adicionar a informação, né, para que ela seja indexada de forma anterior à sequência, ou seja, vamos supor que o chip indicava que o movimento seria esse sentido e seria desembocar a ação motora ativando esse receptáculo aqui. Mas quando ele está nesse estágio, o processador consegue interpretar que o movimento não é correto, que ele deveria ser canalizado para esse terminal, em vez de ser canalizado para esse. Então eu vou jogar um pulso numa velocidade 10 vezes mais veloz do que a velocidade padrão, no qual ele vai deslocar a informação nesse sentido, na velocidade 10, e eu vou colocar um comprimento de onda com uma frequência específica na frente da minha frequência que estava armazenada no instante T0 aqui. Aí eu vou fazer uma integração, no qual eu vou fazer o fator de correção do meu pulso, no qual ele vai desviar e vai fazer a sequência correta dentro do prazo
definido para o meu movimento. Aí ele faz a correção. Então eu posso pensar também em um sistema modular no qual eu consigo pegar a informação que está contida no meu chip e acrescentar uma outra informação de forma que eu vou fundir e integrar essa informação e antes que o movimento ocorra. Eu fazendo isso, eu faço um fator de correção no qual eu contribuo para que eu corrija o movimento. Outra coisa interessante é o seguinte, que quando eu estou encaminhando uma informação nesse pulso, vamos supor que o meu comprimento de onda está na velocidade 1 nesse pulso. Se eu jogo um comprimento de onda 5 dentro desse circuito, no qual eu adiciono uma informação dentro do chip, esse chip vai ter um comportamento no qual ele vai sair do comprimento de onda de velocidade 1 para encaminhar as informações para a velocidade 5, no qual ele vai ter uma aceleração do movimento. Agora vamos supor que ele está na velocidade 5 e eu chego com um fator de correção de velocidade 3 e faço uma integração, ele passa a ter um comportamento de velocidade 3 dentro do fator de correção que eu programei para aquele chip. Então, dessa forma, dá para fazer um circuito neural bastante interessante. E se bem que é uma coisa que é bom frisar, que esses prazos, no qual é dividido esses tempos em que as portas estarão conectadas, são frações de milésimos de segundos. Então, é uma frequência muito rápida que se trabalha para esse tipo de informação. Vocês também, se vocês quiserem, vocês podem pegar informações adicionais para fazer ir aprimorando o robô de vocês, no qual vocês podem utilizar o Insalt 407, que é um circuito integrado, para vocês tentarem visualizar outras informações. Vocês podem ver o 406, que também tem algumas informações sobre ele. Vocês podem ver o 313, vamos a procurar aqui, o Insalt 314, transistor cardial, que também vocês podem indexar como uma forma de ilustrar o que pode ser feito. E também, se vocês fizerem uma busca sobre presente contínuo, está carregando. Presente contínuo. Vocês podem verificar que existe um outro chip que vocês podem adicionar dentro desse modelo de processador, no qual esse chip que eu desenvolvi, que é baseado no método das partidas dobradas da contabilidade. Vocês podem pegar um movimento futuro e verificar a relação dele em relação ao passado, verificar se o movimento é melhor ou é pior e indexar a informação do movimento novo que teve êxito dentro do comportamento do indivíduo. Ou seja, por um braço mecânico ou uma perna mecânica que tenha executado um procedimento correto. De forma que você vai ensinando ao aparelho eletrônico que está acoplado ao corpo do indivíduo como ele deve se comportar e ir melhorando a sua relação
com esse indivíduo, né? Então, vocês têm aí um amplo material. Vocês podem também trabalhar com as informações de redes neurais dentro desse símbolo de rede que nós temos aqui, para pegar mais informações básicas que vocês podem aprimorar como montar as sequências de informações e os transportadores que vão encaminhar o fluxo de informações para ativar a sequência de dados do comportamento do chip. E vocês também podem utilizar, vamos ver aqui, eu vou abrir novamente que eu esqueci de falar sobre o transportador. Então, vocês percebam que é bastante complexo entender um sistema desse. Mas se vocês começarem a estudar os livros que eu falei, o livro que eu falei e o material, vocês vão ter uma boa ideia de como começar a arquitetar os seus equipamentos baseados nesse princípio. Os neurônios de um ser humano, eles se comportam na forma de transportadores, os neurotransmissores, né? Então, o neurônio utiliza de neurotransmissores para encaminhar informações através de uma parte do neurônio chamado de vesículas e uns nódulos que existem dentro desse neurônio. Meu pensamento não está encaixando muito bem, então ficou meio confuso. Então vou tentar melhorar aqui agora. O neurônio, ele transporta neurotransmissores através do axônio para poder encaminha para os terminais para poder ser liberado pela fenda sináptica, e após a liberação pela fenda sináptica desses neurotransmissores, eles se conectam com os dendritos do próximo neurônio. Então, esse circuito que eu estou propondo para vocês desenvolverem é baseado mais ou menos no mesmo princípio de ativação. Ele precisa de um transportador que leve esse neurotransmissor, ou seja, que leve a frequência que está armazenada no instante T0 como pulso, e para outro processador, ou seja, para outro neurônio. Acontece que quando eu quero fazer uma adição ou uma correção de informações, eu posso deslocar do processador central uma série de códigos que vão ser integrados ao código de origem. Esses códigos vão me dar a relação. Vai para o terminal 1, do 1 passa para o 3, do 3 passa para o 2, do 2 passa para o 1 e do 1 passa para o 4. Aí eu consigo transportar essa informação. Então, ou se não, eu posso pegar, colocar os códigos de transporte, no qual esses códigos de transporte fazem com que eu chegue no processador que eu desejo. Quando eu chego nesse processador, eu tenho o código de ida indexado com o código de volta. E ele, quando ele chega no código de volta, ele pega esse conteúdo e transporta de volta para o processador. Depois ele vem com o código, apaga o conteúdo, corrigindo tudo que ele alterou durante o percurso. E novamente, quando ele retorna, ele gasta o código no meio do caminho, que é o transportador, para devolver o código corrigido na região certa.
Mais futuramente, quando eu terminar de ler o livro 100 bilhões de neurônios, conceitos fundamentais de neurociência, de Robert Lent, eu devo fazer outros vídeos para aprofundar mais informações sobre esse chip. Eu espero que essas informações iniciais possam ter agregado algum valor e até uma próxima oportunidade. Qualquer dúvida, entre em contato comigo através do e-mail contato@lenderbook.com. Agradeço de coração e até uma próxima oportunidade.